e bem-vindos ao Elas e Movimento na Liderança Feminina, o podcast que inspira, provoca reflexão e fortalece a liderança feminina nos mais diversos contextos. Eu sou Olga Bran e, junto com a Diana Vollmaster, te convidamos para uma conversa sobre mulheres que constroem suas trajetórias com intenção, que lideram com autenticidade e que transformam os ambientes por onde elas passam. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema presente no mundo corporativo: como construir uma carreira de relevância sem perder a própria essência. Em um cenário que valoriza resultados, performance, né? Que o importante é ter visibilidade, como a gente equilibra o profissional que queremos ser com a pessoa que realmente somos? Vamos refletir sobre liderança, desenvolvimento humano, reputação profissional e sobre o que diferencia aqueles profissionais que apenas ocupam posições daqueles que se tornam as referências para a gente, influenciando pessoas, culturas e organizações. E para essa conversa, recebemos uma convidada com uma trajetória inspiradora, marcada por atuação em grandes empresas, pelo desenvolvimento de pessoas e por uma liderança que conecta resultados e humanidade. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, a Dai vai nos apresentar essa convidada tão especial. Bora lá, Dai! Ai, que alegria! Hoje a gente vai conversar com uma convidada daquelas que tem história, propósito e claramente muita coisa interessante para dizer. A Maria. Bom, vocês já sabem que eu leio essa parte porque eu stalkeio a pessoa e faço um textinho cheio de emoção, né? Então é lido mesmo. Sigo aqui. A Maria é de Honduras, mas ela está no Brasil já há um tempo suficiente para entender boletos, a diversidade cultural e que sim, faz frio no Brasil. A trajetória dela é simplesmente muito legal. Ela começou como supervisora de produção, hoje ela é gerente de RH e ela mostra que na prática dá sim para unir processos, estratégias e coração na mesma carreira. Ela acredita numa verdade poderosa e muito necessária. Quando uma pessoa está feliz e engajada no trabalho, ela entrega o seu melhor. E convenhamos, faz todo sentido, né? Eu adoro isso. Ninguém inova feliz de verdade depois de 3 reuniões que podiam ter sido um e-mail, né? Com mais de 10 anos de experiência, ela apoia sites grandes em organizações globais. Ela tem uma bagagem bem legal. Ela domina as ferramentas de RH, ela lidera projetos multifuncionais que têm impacto, ela já passou por reestruturações, ela está envolvida, obviamente, em diversidade e inclusão, ações de engajamento, ela entra em ambientes complexos e faz as coisas acontecerem. Mas o que tornou tudo isso ainda mais especial é o jeito como ela faz, com empatia, com escuta, com propósito e uma energia genuína de quem quer construir ambientes onde as pessoas se sintam apoiadas, incluídas e motivadas a crescer. E como se isso não bastasse, a Maria ainda divide a vida com 2 cachorros adoráveis. E eu confesso que foi uma das partes mais maravilhosas sobre ela, é que ela realmente para pensar o que os cachorros estão pensando. E eu acho isso muito legal, porque eu faço também com os meus gatos, e eu inclusive traduzo o que eles estão pensando, e uma grande habilidade minha é falar a língua dos gatos. Então, eu já acho que a Maria também tem a mesma habilidade. E esse é um altíssimo sinal, é um sinal de um altíssimo nível de sensibilidade. E pode ser que essa turma aí já esteja coordenando uma estratégia dentro de casa, não é? Então, hoje sim, a conversa promete, porque a nossa convidada entende de gente, de cultura, de transformação, de liderança, e talvez também tenha alguns insights inéditos para falar da vida emocional aí dos seus pets. Maria, seja muito bem-vinda! Bem-vinda, Maria! Que legal! Gurias, depois dessa introdução toda, né? Eu tô aqui, ó. Quanta coisa, né? A gente nem percebe por quanta coisa a gente passa até que outra pessoa vem e conta a tua história, né? Porque uma coisa é tu contar a tua própria história e outra coisa é uma pessoa que mal te conhece, né? Surgiu poucos meses atrás, vem e conta a história sobre ti. Isso é muito legal. Muito obrigada, Dai, muito obrigada, Olga. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Como eu comentei, esse aqui é meu primeiro podcast da vida, então estou super, super feliz, honrada, né, pelo convite de vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super rico, de muito aprendizado, tanto para mim, quanto para vocês, quanto para as pessoas que vão estar nos ouvindo, né, quando a gente botar esse podcast live.
E para mim vai ser muito legal contar das minhas histórias, das minhas experiências. Eu sou uma pessoa que adoro compartilhar. Meu Instagram é. Eu estava contando para vocês, né? Eu tenho 4.000 seguidores, digo que eu sou influenciadora da Shopee ainda, mas eu adoro realmente a troca, né? O quanto a gente consegue trocar e a gente consegue compartilhar. E eu acho que muitas vezes a gente nem percebe o quanto a gente influencia, porque as pessoas quase nunca vêm te dizer o que, que elas aprenderam contigo, né? O que mais a gente Exato. escuta é as críticas, os julgamentos, né? E a gente não se dá conta o quanto a gente está impactando positivamente muita gente. Então, a gente refletir sobre isso nesse ambiente, aqui a gente poder conversar, acho que vai trazer muitos frutos e tenho certeza que muita gente vai vir conversar conosco aqui, com nós, né? É o momento de dizer, cara, que legal, eu também quero estar nesse momento, também quero passar por isso, né? Também me inspirei. Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente é que agradece por você ter aceito o nosso convite, né? E realmente a gente já está super curiosa, quer conhecer um pouco mais a Maria e principalmente alguns pontos específicos, né? Porque se deixar, é aquilo que eu te comentei, a gente vai conversar horas e horas e horas, porque curiosidade é o que não nos falta, né? Mas a gente deu uma direcionada para conseguir realmente aprender muito contigo, entender como é que tu trabalha, como é que tu funciona e principalmente poder inspirar, né? Não só a gente, mas também a todas as pessoas que nos escutam. Eu vou começar fazendo uma perguntinha e eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre isso, que é, hoje em dia, no ambiente corporativo, vem muito forte essa questão de separar completamente o que a gente é no cargo, né? Que a gente ocupa dentro da empresa e o que, que a gente é fora da empresa, né? Então tem muito essa segregação. E para quem acompanha a tua trajetória, sabe da executiva que tu é, né? Do papel que tu ocupa dentro das posições de liderança, não somente hoje, né? Onde você está atuando, mas durante toda a tua carreira. Mas também sabe da mulher que fala abertamente, né? De transformação, de autoconhecimento, de religião, de aspectos, né, pessoais e que realmente fazem parte de toda a tua jornada. E aí eu queria te pedir para que tu pudesse dividir com a gente, né? Como é que é essa questão dessa separação, né? Como é que tu encontrou esse equilíbrio entre construir uma carreira super sólida sem deixar a tua essência pelo caminho, né? De trazê-la junto e de demonstrar isso, né? Tanto no teu Instagram, como você comentou, né? Que é o teu social, mas óbvio que não é somente aí, né? É o teu social, é dentro do teu social, mas também tu transmite isso dentro da própria empresa. E como é que faz essa relação acontecer? Divide com a gente? Como é que essa história aí se complementa e se traz em nome de Maria, né? Que é um nome super bonito, né? Maria José Zepeda, né? Obrigada. Eu já digo que as minhas filhas vão ser tudo Maria também, né? Porque eu sou Maria, a minha irmã Maria e a minha família tá cheia de Marias. Mas assim, gurias, primeiro, eu digo que não tem uma receita de bolo, né? Para um padrão a seguir. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas a minha trajetória, ela tem sido internacional de alguma forma, né? Eu venho de Honduras, faz 17 anos que eu moro aqui no Brasil, sempre morei aqui no Sul, desde que eu cheguei no Brasil, eu fui aqui no Sul. Mas eu morei já em outros 3 países, morei na Costa Rica, morei nos Estados Unidos, fiz intercâmbio na Alemanha também. Então, essas experiências culturais já trazem uma bagagem enorme de transformação, de adaptação aos ambientes que a gente permeia, né? Quando a gente fala de ambiente corporativo, a minha primeira experiência em ambiente corporativo, primeiro foi lá na BAT, né? Estagiária na área de qualidade. Depois eu fui para uma outra área de produção, que foi na Ambev. E eu lembro claramente quando eu tive minha primeira experiência como supervisora de produção, né? Eu era formada em engenharia de alimentos, vocês muito bem sabem como é que o ambiente de fábrica, né, é extremamente masculino. E as mulheres eram poucas naquela época, agora tem muito mais, né, com certeza, mas sempre fomos a minoria. E eu lembro o quanto eu olhava para os homens líderes, né, e dizia, gente, eu não consigo fazer o que esses caras fazem. E eu não quero fazer o que eles fazem para liderar. Né? A forma de liderar deles, por mais que eles estejam com resultados, atingindo os indicadores, não é o que eu gosto de fazer. E não é assim que eu vou
uma, ser feliz, né? E duas, entregar os resultados que eu quero entregar. Porque daí eu vou estar copiando outra pessoa que não sou eu. E eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, sabe? É me manter autêntica, porque às vezes que eu não fui, eu me dei muito mal. Então eu percebi com o tempo, as experiências, principalmente essas culturais, essas passagens por outros países, que eu me dei conta, cara, quanto mais tu for, melhor vai ser. Então não precisa inventar a roda e tentar ser a outra cultura, e sim como tu chegar nesse meio termo, né? Então, nessa primeira experiência como supervisora, eu já me deparei com muitos momentos onde eu olhava para o outro e eu dizia, cara, não quero ser assim, mas como é que eu consigo ser a Maria, né? E ao mesmo tempo ter os resultados que eles estão tendo, sendo mulher, sendo uma engenheira, né? Querendo realmente trazer as minhas experiências, a minha bagagem. E eu nunca vou esquecer, tá? Nunca vou esquecer. Quando eu saí dessa primeira posição de supervisor de produção, os indicadores foram lá para cima, bombaram, o engajamento do time, os treinamentos, as entregas, tudo bombástico, tá? Como a minha primeira experiência como supervisor de produção. Mas eu não curtia produção, eu curtia gestão de equipes, eu curtia esse desenvolvimento cultural, a entrega através do engajamento, desenvolvimento das pessoas, do time. Eu via o quanto tu ter um time engajado, feliz, ia te entregar tudo que os outros caras estavam entregando também, os homens, digamos, né? E eu fazia do meu jeitinho, eu fazia do meu jeitinho. E eu estava entregando tanto quanto quando eu saí dessa posição, tá? E eu lembro que na época meu chefe falou assim, Maria, eu não sei o que você fez com esse time, tá? Mas esse time tá transformado. Até fazendo 5S, estão no laboratório, limpando bancada, não sei o que. A gente nunca viu o Eliseu. Eliseu tinha 65 anos. E, tipo, 35 anos de companhia, né? Eu nunca vi o Eliseu fazendo 5S do jeito que ele tá fazendo, ajoelhado lá no laboratório, limpando não sei o quê. E aí eu fui vendo assim, cara, é isso, é isso. Tu não precisa ser a outra pessoa, tu não precisa virar o jeito do outro líder, né? Tu precisa copiar identidades para tu entregar resultados. Eu, com o meu jeito, eu fui conquistando a equipe naquele momento, naquela situação toda, né? E eles foram se adaptando ao meu jeito, eu me adaptando ao jeito deles, e a gente foi trabalhando juntos, entregando os resultados como eu queria, do meu jeito, né? E não necessariamente copiando identidades. Então, essa foi a minha primeira experiência, e aí continuei a minha carreira e eu vi o quanto isso era importante, eu manter a minha essência e não precisava copiar. E eu lembro claramente, gurias, quando eu saí dessa minha primeira experiência supervisora, e foi esse pulo para a área de pessoas, de cultura, de RH, né? Que eu saí de supervisor de produção para analista de gente de gestão. E eu ia de uma fábrica de 200 colaboradores para uma fábrica de 600 colaboradores, muito maior, tá? E o diretor da fábrica naquela época, que já me conhecia, porque já estava quase 2 anos nessa fábrica, ela falou, Maria, assim, só vou te dar uma dica, tá? Aqui a gente já te conhece, a gente já sabe teu estilo de liderança, a gente sabe da tua capacidade, dos resultados, mas lá tu não conhece ninguém, tá? E tu sabe, né? Ambiente masculino, aquela coisa. Ele era um paizão, assim, então ele me deu muita dica do coração, vindo do coração, né? Aí ele me diz assim: nunca vou esquecer, e essa dica eu dou para todo mundo nas minhas mentorias, inclusive. Você tem que ser que nem o pato, Maria. O pato, ele entra, submerge na água, vai lá para baixo, depois ele sobe, depois ele dá uma olhadinha para ver como é que tá a situação, depois ele desce lá na água de novo, depois ele sobe, ver como é que tá a situação. Então você tem que ser que nem o pato. Quando você chega num novo ambiente, você tem que observar. Observe como é que são as pessoas, como é que é a cultura, como é que as pessoas se comportam, né? Observe antes de sair agindo, porque aqui a gente já conhece você, a gente sabe que você é efusiva, que você tem energia, que você é comunicativa, que você abraça as pessoas, que você beija. Daí a pessoa já está acostumada com isso. Mas talvez isso não seja muito bem visto se você chega de primeira já fazendo isso num ambiente que é 98% masculino, onde tem 600 colaboradores e não 200 como é aqui, que é uma família, né? Todo mundo se conhecia, era uma fábrica pequena, enfim, né? E isso, gurias, ficou marcado pro resto da minha vida, assim. E hoje, nas minhas mentorias, eu sempre falo, seja que nem o pato, seja que nem o pato, né? Observe primeiro. Então, como é que eu levo esse aprendizado pro resto da minha vida nesse mundo corporativo? Quando eu chego em um ambiente novo, e não somente no ambiente corporativo, né, gurias? É isso na vida, né? Na vida, na nossa vida, né? Eu sempre lembro, tem que ser que nem o pato, tem que observar o ambiente antes de sair aflorando a tua essência completamente, né? Esse é um ponto super bom, porque tu começa falando da questão do gênero, né?
A questão de ser Uhum. muito masculino e muito feminino. Mas independe do gênero, né? Não é só para um gênero, é para uma comunidade, é para uma língua, é para Isso. um formato de empresa, é um tamanho de empresa. Então, a dica ela funciona para qualquer Para contexto qualquer. que você tem. Óbvio que, né, o teu aprendizado começou lá com gênero, né? De conseguir observar primeiro antes de, né, se mostrar de realmente o teu lado pessoal. E o Instagram, como tu fala, é só uma ferramenta, porque eu tenho certeza que tu traz a questão de que tu é no teu dia a dia, né? E não Uhum. necessariamente só para uma mídia, no caso, né? Sim, sim. E eu lembro quando cheguei aqui, né, as pessoas nos onboardings te dão algumas dicas, né, tipo, ah, eu fazia assim, eu fazia assá, né, ou faz assim, faz assá, isso aqui já deu certo, né. E eu sou uma pessoa que eu aceito todo tipo de feedbacks e dicas, anoto tudo, né, mas eu gosto de eu criar a minha história e meu estilo de trabalhar e de liderança, porque é o que vem dando resultado até agora, né. Se hoje eu tô na posição que eu tô, é porque alguma coisa deu certo do que eu já fiz, né, senão não estaria onde estou, né. Então, eu absorvo, né, claro que eu vou anotar as dicas, mas eu sei lá, gente, se eu fizer desse jeito não vai ser eu, não vai ser eu. Aí eu vou estar copiando a identidade de outra pessoa e eu acredito demais em energia, gente. E em qual que é o propósito que a gente tem nesse mundo, né? Para mim, algo vai muito além, sabe? De tipo, ah, eu sou gerente de RH aqui nessa empresa e, né? Não, eu sou gerente de RH nessa empresa e eu tenho um propósito para cumprir nessa empresa nesse tempo que eu vou ficar aqui. E enquanto esse tempo que eu estiver aqui, eu vou deixar um legado, né? E eu tenho certeza absoluta que eu vou deixar um legado aonde eu tô, porque eu não tô de passagem aqui, só passar por passar. Eu tô por aqui, eu vou deixar um legado e eu sei que eu vou fazer uma transformação, né? E eu acredito demais nisso, né? E quando tu acredita nisso, tu entende que quanto mais tu manter a tua essência, mais transformação tu vai fazer, porque aquele ambiente está precisando daquilo lá, senão tu não estaria lá. Né? Porque não é por acaso que tu é, pum, do nada, lá no meio de Santa Cruz do Sul, naquela cidade, né? Nunca imaginei na minha vida estar em Santa Cruz do Sul. Né? Eu tô aqui faz 2 anos, né? Então, eu acredito muito no propósito que a gente tem, e por mais desafiador que seja o ambiente naquele momento, né? Porque toda mudança gera um desconforto, né? Tu tem que sair da tua zona de conforto, né? E eu tô vesga de passar por 50 mil zonas de desconforto, porque já passei por muitas experiências fora, né, do meu país, Honduras, né? Ô, Dai, Então, ela fala assim de uma forma que parece que ela é uma super senhorinha, né? E na realidade é uma moça, né? Tipo, um pouco, ela fala numa história que parece que tu tá falando com uma senhorinha. Não, não estamos, né, gente? Estamos falando com uma jovem 38, senhorinha. 38, jovem, 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 né? Eu adoro, eu adoro. Mas acho muito legal o que tu traz, assim, Maria, que me fez lembrar de ter pensamento crítico, assim, né? Como isso é importante hoje em dia, que é isso, assim, eu tenho esse perfil, né? Nem sempre esse perfil vai se encaixar diretamente num ambiente, né? Como é que eu faço essa adaptação? Acho que aí também tem uma inteligência emocional importante para desenvolver, né? Isso, assim, né? Eu tenho esse perfil, como é que eu sigo autêntica nesse ambiente? Ou às vezes até o contrário, eu tenho esse perfil, mas esse ambiente não vai comportar, tá na hora de eu sair, porque eu não vou me adaptar para caber, porque vai ficar feio, vai ficar cafona, não vai ficar legal eu me adaptar aqui, porque você, né, um, um projeto adaptado e não vai dar certo. E lembro de pensamento crítico também como habilidade para o futuro, né? Aparece muito essa coisa assim de ter pensamento crítico, então acho muito legal que tu traz. E também faz pensar sobre não repetir comportamentos, né? Porque às vezes a gente vê assim, olha, isso aqui tá funcionando, né? Aquele comportamento funciona, eu vou copiar. E tudo bem, é muito legal aprender com o outro, né? Assim, muito legal, por isso a gente faz mentoria também. Mas também é importante entender o teu, assim, o teu impacto. E eu curto muito essa história de que tu tá nesse lugar por um motivo. Então, seja o que for, faça o teu trabalho, porque estão abertos os canais aí para executar, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer, e que na verdade assim é quase um high five, nem é uma pergunta, é toca aqui, porque é muito legal. Porque assim, ó, eu tenho um ponto muito parecido contigo, que eu também tenho um estilo de liderança
eu vou colocar diferente, não sei se ele é diferente, é porque a gente está muito acostumado com um estilo só, né? Eu acho que existem. Eu tenho um outro estilo. E é difícil perseverar, né? Porque é um estilo diferente. Assim, a linha de raciocínio ela é muito diferente. Só que ela vai pro entender que o que o humano pode entregar muitas vezes tem mais potencial do que o processo pode entregar. E só que é mais difícil com o humano, né? Mas assim, para mim, custa entender que líderes que não tenham alto engajamento consigam ter resultados sustentáveis. Então, eu trabalho muito em desenvolvimento de liderança porque não cola, assim, se o líder não está engajando a equipe, o resultado não vai vir. Então, por isso, um high five, eu super acredito nisso. E aí eu queria, assim, mais... Tua história é tão bonita, né? Queria mais, assim, explorar o momento que tu te deu conta disso, assim. Tipo, tu comentou ali das pessoas, poxa, estão fazendo 5S, uma coisa que tu tem que quase, né, que fazer follow-up semanal para ver se o negócio está andando. E não, de repente eles estão lá ajoelhados fazendo. Como é que deu o estalo para ti, assim, ai, se eu for por engajamento, eu vou atingir resultado? Eu fui percebendo o quanto tu consegue mover quando as pessoas estão felizes, sabe? E, e eu digo felizes não é necessariamente tu vai estar dando chocolate todos os dias para as pessoas ficarem Não, felizes. Claro que não todo é isso. mundo gosta de um chocolatinho no meio do expediente, né? E isso com certeza vai fazer com que a tua reunião fique mais leve, mas não é isso, né? Não é isso o que vai mover. O que que eu me dei conta, Dai, assim, onde foi o pulo do gato, né, nessas minhas primeiras experiências como líder, e não somente nessa de supervisora, tá? Quando eu fui supervisora é quando já começou tudo realmente ficar aparente, né? Porque foi minha primeira carteira assinada, digamos, né? As experiências anteriores tinham sido estágio, mas contam também pra caramba dentro do nosso desenvolvimento. E sabe o que que eu vi, cara? Eu via que nas experiências de estágio eu era estagiária, cara. Eu acho que eu ganhava, sei lá, R$ 300 na época, como estagiária. E eu tinha que lavar, limpar tanque de inox, junto com a galera toda, tá? Final de semana, estagiária trabalhando sábado, ninguém sabe disso, tá? E essa galera pegava comigo e botava música. Eu levava minha caixinha de som, botava música. Era proibido e tal. Eu dizia, que proibido o quê, sabe? Vamos botar música aqui para animar essa galera, sábado trabalhando, sabe? Queria estar em casa, mas estamos aqui tocando pagode, então, pelo menos, lavando os tanques de inox, né? E quem era a chefa não estava lá. Eu, a estagiária, que me virava, né? Fazendo as limpezas dos tanques lá com a galera, do povo todo. E eu lembro o quanto eu via essa galera feliz fazendo aquilo lá. Só que eles vinham e falavam assim: como é diferente trabalhar contigo. A gente nem sente que a gente está trabalhando, porque tudo tão leve, tudo tão gostoso. A gente está aqui no meio dos tanques dançando, escutando pagode. E, gente, é sobre isso, gente. É sobre isso. Tu não pode estar trabalhando é uma tortura, meu Deus. Sim, tipo, eu queria estar em casa fazendo churrasco também, né? E, né, tomando alguma coisinha, né? Mas a gente tem contas para pagar e, né, a gente está aqui para o que tem que fazer, tem que entregar, e tem disciplina, e é isso aí, né? Mas vamos fazer os momentos serem realmente um momento de joy, né? De diversão, né? E eu acredito muito nisso. E quando eu comecei a ver o quanto isso fazia a diferença de vamos tornar esse momento, mesmo sendo estressante, vamos tornar ele feliz, então, né? Vamos botar uma musiquinha. Ou, passava na padaria, comprava, né, pão francês ali para a galera toda, e aí a gente dividia e tal. E eu era estagiária, cara. Eu era estagiária naquela época, sabe? E eu via o quanto eles vinham falar comigo e não falavam com a minha chefa. Eles vinham, com a estagiária, sabe? E eu ficava pensando, tipo, gente, eu sou uma estagiária hoje. Mas os caras vêm e conversam comigo. Os caras vêm e desabafam comigo. Os caras vêm e pedem as dicas para mim de desenvolvimento. Eu não sabia nada de desenvolvimento, imagina, meu primeiro oportunidade de estágio, eu mal sabia o que, que eu queria da vida na carreira, né? Mas eu via o quanto eles conseguiam conectar comigo, trazer as necessidades deles, e eu levava para minha chefa na época e ela tipo, pois é, mas isso, nada a ver, não sei o que, gente, mas tô te dizendo que o que eles estão precisando, o que eles estão pedindo é isso. O que que custa, sabe? Quanto custa uma sacola de pão francês? Tipo, eu comprava do meu dinheiro, sabe? Então, assim, ali que eu comecei a ver o quanto um ambiente, pessoas felizes, conseguem
entregar muito mais, assim, do que quando tu vai no punch, tem que entregar, e é disciplina, e não sei o que, a performance, o que. Cara, isso vem como consequência da pessoa estar feliz no seu melhor momento, né? Então, nessas minhas primeiras experiências como estagiária, eu ganhava 300, 500 pila, é quando eu me dei conta o poder que eu tinha de engajar, mobilizar as pessoas, e eu estava muito, eu sendo essa agente transformador, né? E para mim isso foi o principal, assim, nos momentos onde eu menos esperava, eram quando as pessoas vinham me dizer assim: "Ah, Maria, a gente vai sentir tanta falta de ti aqui quando tu sair, porque como é diferente trabalhar contigo, como é legal trabalhar contigo, a gente nem sente que está trabalhando, as coisas estão acontecendo, a gente está entregando resultado, nananã". Cara, imagina, eu tinha 22 anos, eu acho, 23 Que anos, legal. olha. Então, eu acho que isso me marcou tanto lá no início da minha carreira, que eu continuo fazendo. Pergunto para os gerentes que eu trabalho. Vira e mexe, chego lá com uma sacolada com francês, com queijo mussarela, presunto, sei o quê, boto lá na mesa, pessoal. Hoje o buffet do pão francês, né? E, enfim, então eu sou muito disso, sabe? Eu digo, cara, trabalhar, ninguém merece trabalhar estressado e com cara emburrado. Isso aí. Vai ter estresse, sempre vai ter, gente. Caos é isso que nos move, inclusive, né? Porque se não tiver, é boring, né? É boring não ter problemas também, né? Mas transforma isso numa limonada, então, né? Transforma isso num momento de vamos se ajudar, ninguém larga a mão de ninguém, vamos se abraçar, vamos dar. E aí eu começo a rodopiar e a pessoa já vê, né? Que eu sou bem doidinha da cabeça, né? Aí eu disse, pessoal, é mais um problema, é isso aí, bora, vamos fazer acontecer. E eu lembro, Mas sabe, que um dos gerentes lá, ele me escutava falando assim, automotivação, do nada, porque às vezes eu tenho que fazer essa injeção, né? Porque nem sempre tu vai ter alguém que vem te dar a motivação, né? Então tu tem que puxar lá da onde não, tu nem sabe que tem e vai puxar aquela Uhum. energia lá de dentro, né? E ele me imitava, ele chegava, Maria, como é que é? Como é que tu fala? Automotivação, é isso? E eu, automotivação, injeta, tem que vir lá de dentro. Mas tu acha que isso vem de uma questão cultural também? É, porque Sim, aquilo que tu contou, né, pra gente, tipo, eu sou de Honduras, eu já sim, Murilo. passei por várias outras Sim, culturas, vim muito cedo pra cá, pro Brasil, né? Mas tem uma questão que traz isso aí também de cultura ou não? sem dúvida alguma, tá? Acho que isso veio muito da criação também, né? Do que da onde a gente vem, do berço, sabe? De como tu foi criado, a educação que tu teve, as oportunidades que tu teve, né? Hoje eu digo, cara, eu sou privilegiada, sabe? Eu sou privilegiada. Eu estudei em escola bilíngue desde que eu tenho 3 anos. Eu falo inglês desde que eu tenho 3 anos, né? E essa passagem por diferentes países, meu pai foi expatriado, a gente veio morar aqui no Brasil por causa dele, por ele ter sido expatriado para cá. Eu fiz intercâmbio com 15 anos nos Estados Unidos também. Então, essas experiências culturais fizeram com que eu me adaptasse, porque assim, gurias, uma coisa que esse pode ser outro capítulo para um outro momento, porque é mais uma história, né? Vocês me veem desse jeito que eu sou agora, blogueira, da Shopee, não sei o quê, conversadora. Vocês perguntam para minha mãe como é que era quando eu tinha 10 anos. Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Ela teve que me colocar em Dale Carnegie para eu falar, porque eu sabia falar em público. Quando eu era pequena, quando eu era criança, eu sofria bullying na escola. Bullying. Eu me escondia porque eu não queria falar com ninguém. Eu tinha medo das pessoas. Então, assim, eu passei por muita coisa na escola que eu poderia ser uma afundada, entendeu? Uma fracassada na carreira, tudo. Mas meus pais me puxaram lá quando eu era criança e não, não, vai sair desse buraco aí, porque não é assim que funciona. Me botaram em curso, isso, aquilo, intercâmbio, né? Eu fui selecionada na escola para fazer, e eu fui saindo do buraco. Mas quem pensa que a Maria de 10 anos, quando tinha 10 anos, jamais imagina. Quando eu falo, pessoal, eu era tímida. O quê? Que tímida o quê, Maria? Tu fala com as paredes? Hoje eu falo com as paredes. Mas quando eu era adolescente, criança, tinha medo de falar com pessoas. E quando eu era criança de 4, 5 anos, eu não falava nem meu nome. Sabe o que eles falavam em Honduras? Te comieron la lengua. Como se tivessem comido a minha língua, né? Porque se tu não tem língua, tu não pode falar, né? E aí, comeram a tua língua? Qual que é? Porque tu não fala. Porque eu não falava. Eu era tímida. Pensa. Então, olha quanta transformação, gente. Como tu pode virar e fazer uma revolução na tua vida. Todos, Muito todos. legal. Eu Super já peguei inspirador. várias,
eu já peguei vários pontos que ela falou ali que me deixaram super curiosas. Principalmente essa questão cultural, que eu acho que é uma coisa né, que te desafia, que foi que tu trouxe, né, Maria, pra gente. Então, eu acho que desafia e te faz correr, né? Te faz ir atrás, que foi o que tu falou, né? Eu tive que ir atrás, porque senão eu ia ficar para trás, né? Então, dá um bom gás aí. Muito Bom legal. gás. Legal ver o quanto a diversidade torna a gente mais amplo, né? Quanto a diversidade nos abre, assim, eu acho isso muito legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta de curiosa, assim, e tu veio muito pequena, né? Talvez nem tenha memória, mas o que que é legal em Honduras? O que que tu tem saudade? Daí eu vim para cá com 21 anos, tá? Então não era nem tão pequena. Ah, eu entendi três, então eu entendi mal. Não, Três tu foi para a escola eu bilíngue. aprendi, não, eu aprendi inglês desde que eu tenho 3, Ah, porque eu sim, estudei em escola bilíngue lá, tudo mais, né? Foi entendi alfabetizada. mal. Mas eu vim morar aqui no Brasil com 21 anos, tá? Mas, com certeza, eu sinto falta de algumas coisas em Honduras. Eu sinto falta é a família, com certeza, a Hum, família. Porque a maior parte da minha família, uma parte fica em Honduras e a maior parte dela, na verdade, migrou para os Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, é praticamente eu, meus pais e a minha irmã, porque meu irmão também está nos Estados Unidos. Então, o que eu mais sinto falta do meu país é a família, é aqueles Natal, todo mundo reunido, junção da uhum. família, né? Criança por tudo que era lado, botava colchão na sala e todo mundo dormia junto, assistia filme, jogava videogame, aquela coisa toda, né? E aqui no Brasil a gente está mais sozinho, né? Então a gente Sim, é acaba mais diferente. E é com pessoas no final, né? é Pessoas é o que fica no final, é, né? é bem isso. Então, isso. E a culinária, né, gente? Mas pelo menos a gente consegue fazer a comida típica de Honduras aqui. Então, quando eu tô com saudade, eu Uhum. faço as minhas malhadas aqui em casa, tá tudo certo. Mas muito legal. Nossa, ia dar mais assim, ó, trocentas mil horas de podcast pra gente poder gravar, mas eu gostaria muito de te agradecer a tua generosidade de dividir com a gente esses insights, né? Eu acho que a história do pato vai ficar, pra mim, tá na Obrigada. memória, né? Eu tinha outra descrição para pato, mas agora aprendi essa, e vou ficar com essa, bem mais interessante, que é de mergulhar, Obrigada. observar, mergulhar e observar. E essa conexão, né? Que eu acho que é um ponto muito, muito forte que tu trouxe. E aí, agora com a pergunta instigativa da Dai, que ela te perguntou da questão do que tu sente falta, traz muito do que você é realmente na essência, né? Que é essa conexão humana, essa conexão com pessoas, essa questão, o engajamento, os resultados, né? O como é que tu faz isso é consequência do que tu tem lá dentro, né, Maria? E é muito essa questão de humano mesmo, de conexão. Então, eu queria agradecer, muito obrigada por ter aceitado o convite e por ter sido tão generosa em dividir com a gente todos esses teus insights, esses aprendizados e como tu enxerga e conduz, né, a tua carreira profissional e a tua carreira pessoal, que são juntas, né, não são separadas. Muito obrigada. Nada, tô muito feliz. Obrigada, Maria. Significa muito pra gente. Obrigada, obrigada. E contem comigo quando a gente puder fazer outros. Estou aqui, ó, para contar mais histórias e a gente dividir mais experiências. Ótimo, ótima ideia, porque a gente quer saber mais, a gente quer aprender mais, ter mais histórias interessantes aí. E essa questão da conexão com a questão da cultura, acho que a gente não pôde explorar muito, né, Dai? Mas tem muita coisa para a gente poder aprender e poder copiar, né? Que esse é o nosso principal objetivo aqui, é poder dividir isso com as pessoas, né? Então, muito legal, muito obrigada. Muito Eu legal. vou te dizer que eu acho que as pessoas têm medo, viu? Porque tem traumas da vida, né? De todos nós temos traumas da vida. E se uma vez deu errado, de tu conectar e tu contar alguma vulnerabilidade, mostrar vulnerabilidade, contar alguma história tua e essa história vazou ou, né, gerou algum conflito no teu ambiente de trabalho, isso tende a te deixar fechada. Nunca mais vou abrir a minha vida para ninguém, né? Então, eu acho que vai por aí É. também. Muita gente já bloqueia, não, não, nunca mais conta minha vida para ninguém. Minha vida é uma coisa, meu trabalho é separado, eu separo as duas coisas e é isso aí. Então, esse é outro capítulo que a gente pode até explorar mais, né? Como é que tu passa por esses traumas? Porque com certeza eu passei por muitos, tá? E que eu fiquei bloqueada por muito tempo e eu tive que abrir essa portinha novamente, mas foi difícil abrir essa portinha novamente. Então, como é que tu abre essa Resiliência, portinha? né? É Uhum. resiliência.
Não é porque tu passou essa vez que vai passar de novo, né? Não necessariamente. Aí tu vai evoluindo como ser humano também e aprendendo o que não fazer, né? É isso. Adorei. Excelente. Já temos outro Boa. programa. Já Adorei, temos. gente. Adorei. Muito E bom. assim encerramos mais um episódio do podcast Elas em Movimento na Liderança Feminina. E, mais uma vez, a gente não quer trazer respostas prontas, né? A nossa ideia é sempre provocar reflexão e ampliar as perspectivas e gerar conversas e esses bate-papos que façam sentido. E não só para a gente, né? Mas para o mundo que a gente está construindo e que seja ele nas carreiras, né? Que a gente fala bastante de carreiras, que seja nas lideranças, que seja nas relações profissionais e nas relações pessoais, né? E acho que a grande essência hoje que veio por parte da Maria foi essa conexão profissional e pessoal, né? Então, muito obrigada pela tua companhia até aqui e até o próximo episódio, que daqui a 15 dias está aí com vocês.